O poder das redes sociais para os negócios e as estratégias para se beneficiar desta ferramenta. No Rumo Certo de hoje, vamos falar de gestão, com foco na conquista de seguidores, novos clientes e também nas oportunidades. Para falar sobre isso, um especialista no assunto está aqui comigo, Jackson Araújo. Jackson é COO, ou diretor de operações da Showcase, uma plataforma de transformação digital. Né, Jackson? Seja muito bem-vindo. Isso, Sebastião. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje nós fazemos um trabalho incrível, né, no Brasil inteiro. Hoje nós somos uma plataforma completa de social commerce, onde nós ajudamos negócios de qualquer tamanho a se digitalizarem e realizar vendas em diversos canais, independente da rede que ele esteja, né? Fazendo com que o cliente ele compre quando quiser, como quiser e de qualquer lugar, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho pelo Brasil inteiro e trazendo digitalização para esses negócios, né? Ótimo. Jackson, muito obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente, aí tirar seu tempo para compartilhar conhecimento aqui que é tão importante. Quero conhecer um pouquinho mais da Showcase, sim, do trabalho que vocês desenvolvem, mas um pouco antes ainda, da sua história, da sua trajetória. Sei que tem um envolvimento aí forte do seu irmão também, Jefferson Araújo, né? Então me conte da trajetória de vocês, desde aquela história lá que vocês foram influenciados pelo trabalho que a sua mãe fazia. Daí, a partir da história de vocês, a gente entra na conversa. Isso, perfeito. Sempre... Nossa base de inspiração, né, foi nossa mãe, que ela era empreendedora raiz, né, inclusive ela era vendedora de porta em porta, então ela vendia a cavalo no tempo, né, saía de porta em porta, levando uma sacola com produtos selecionados para visitar cada cliente, né. E daí ela veio numa batalha muito grande, né, para criar os filhos. Nós perdemos o nosso pai muito cedo, eu tinha 5 anos de idade, né? E minha mãe também, nós já perdemos, faz esses 10 anos. E aí, foi aí que iniciou-se o nosso ciclo de conhecimento e envolvimento com a tecnologia, né? Lá atrás, o Jefferson Araújo, que é meu irmão e sócio hoje, ele começou mais cedo. Então ele começou com assistência de computador, gravação de CD, design gráfico. E aí foi quando, em 2009, ele despertou o interesse de fazer uma universidade de tecnologia, né? E aí fazendo com que fosse o primeiro filho a sair do universo que nós vivíamos para ir em busca de conhecimento, fazer uma universidade de tecnologia, né? E aí ele teve toda uma trajetória, né? Concluiu o curso, começou o seu primeiro empreendimento, né? Com startup também, teve vários aprendizados. E aí foi quando eu entrei também, despertei o interesse na tecnologia. E em 2012 fui para a universidade e a partir daí comecei essa jornada, né? Sempre como fonte de inspiração muito forte. Nossos pais e na universidade Jefferson, né, que é o meu irmão. Então, a gente sempre andou muito junto nessa trajetória e aí a gente se complementou com algumas competências, né? Como nós somos de base tecnológica, o Jefferson ele focou mais na parte de gestão, business, foi muito tempo desenvolvedor de software e eu me despertei mais para o lado da experiência do usuário, na criação de interfaces, para falar com o humano, o computador ali. Então, despertou isso e a gente uniu essas competências e criou a Showcase, né? Que aí a Showcase ela foi fundada com tecnologia própria e desde o início a gente escreveu as primeiras linhas de código, fez o primeiro design até do primeiro ícone. E aí a gente vem nessa trajetória, né? Passou por diversos desafios, pivotamos muitas vezes para chegar no nosso modelo de negócio ideal, né? Até atingir o nosso público-alvo que nós temos hoje. E diga, vocês estão em João Pessoa, na Paraíba, né? Em João Pessoa. E a ideia, quando foram para a faculdade, tanto o Jefferson quanto você, já era empreender? Vocês já tinham essa veia empreendedora aí? Já. Sempre desde cedo,
a gente começou a fazer trabalhos esporádicos em casa mesmo, né? Jefferson com a parte de assistência de computadores, gravação de CD e outros negócios, e eu na parte do design, né? Design gráfico. Eu trabalhei por 10 anos na minha vida como design gráfico, então eu já empreendia antes de ir para a universidade, né? Porque nossos pais, eles não tinham muitas condições de nos manter, então a gente procurou desde cedo andar com as próprias pernas, né? Ou seja, trabalhar duro para ajudar em casa e ter seu próprio sustento. Então, desde cedo a gente teve essa veia empreendedora. Então, e na Showcase hoje, com os clientes que você tem, você presta um trabalho como uma consultoria, você implanta um projeto e um trabalho como consultoria usando as redes sociais como foco, mais ou menos isso? Também, hoje nós somos uma plataforma digital, né? Um software que auxilia todos esses negócios de forma fácil e ágil, para que não tome muito tempo dele alimentando o produto, cadastrando o cliente, atendendo em múltiplos canais, né? Então nós somos essa plataforma e de certa forma damos consultoria a esses lojistas para ajudar eles a vender mais no dia a dia, né? Através da Showcase. Então, Jackson, me diz, hoje a rede social está disponível para todo mundo e todo mundo acha que sabe tudo, na verdade, quando usa, né? Para se divulgar, para se promover, né? Muito até pelo lado pessoal. E aí, como se destacar, hein, nesse universo que é tão democrático ao mesmo tempo, mas que tem regras, né? Para que seja eficiente, né? Qual é a orientação, qual é o trabalho que vocês fazem, o que as empresas mais devem atentar na hora de usar as redes sociais? Exato. Hoje é um grande desafio, né? Você manter um padrão e uma intimidade grande do seu cliente através das redes, porque tudo está mudando muito rápido, né? A questão dos influenciadores, a questão das informações, das notícias saírem muito rápido, né? E o consumidor, ele ficou muito imediatista. Então, para o negócio ele entrar na rede social e a partir dali gerar negócios, né? Gerar vendas, ele precisa ter um nível de profissionalização estruturado para que isso venha trazer mais autoridade para ele, mais confiança para o cliente. Então, por exemplo, aquela velha história de meu Instagram, minha rede social vai ser uma vitrine dos meus produtos, isso hoje já não funciona mais, porque hoje os clientes, eles esperam mais humanizar próximo na sua rede social, mostrar a rotina, mostrar a autoridade que você passa para os seus clientes, né? E aí também ter todos os canais integrados, porque hoje, ao mesmo tempo que um cliente ou até mesmo um seguidor, para tirar uma dúvida, ele chama no Instagram, ao mesmo tempo, se você não responder, ele chama no WhatsApp, chama no Facebook, e aí se você não atender ele naquele momento, você acaba perdendo uma venda, né? Então, por esse imediatismo que hoje está nas redes sociais. Isso toma tempo, né, Jackson? Como é que micro e pequenos empreendedores que já estão envolvidos no dia a dia de trabalhar com as vendas, no atendimento, talvez, ainda tem tempo para fazer isso? Como otimizar isso, né? Sem talvez ter que investir em grandes estruturas ou talvez ter que contratar uma empresa, é necessário em alguns casos, sim. Mas mesmo assim, micro e pequenos, como podem também ser eficientes ao mesmo tempo, sem levar muito do seu tempo? Como acontece isso no dia a dia? Como fazer a gestão desse tempo e do uso dessas ferramentas? Isso, hoje é um grande desafio, né? E uma grande dor do mercado, que é manter todas essas redes atualizadas. E nós da Showcase identificamos que poderíamos realizar automações no processo de atualização para trazer mais facilidade para a loja, né? Ou seja, um negócio hoje que utiliza Showcase, por exemplo, uma plataforma digital para isso, ela só precisa cadastrar seus produtos na Showcase e automaticamente, por exemplo, seus produtos ele está na sacolinha do Instagram, no Facebook Shops e também no catálogo do WhatsApp. Ou seja, tendo centralizado todo o seu catálogo ali com preço, com descritivo comercial, né? Porque hoje uma grande dor do consumidor são aquelas lojas que postam fotos do produto, mas não posta o preço. Então, gera comentário, gera insatisfação porque o lojista não coloca o preço. Então,
tendo essas redes integradas, consegue dar mais atenção no que tange os seus produtos, os seus serviços, né? E também a unificação desse atendimento, né? Ou seja, hoje uma grande dor do mercado é você ter que disponibilizar, por exemplo, um aparelho celular na mão de cada vendedor. Ele realiza vendas, mas realiza de forma descentralizada, né? Ou seja, ali está na mão de cada vendedor o seu CRM, a sua base de contatos, e qualquer problema que ocorrer ali, você fica, vamos dizer assim, desprevenido do seu potencial que você tem com os seus clientes, né? Então, entendendo isso também, hoje a gente trouxe para os negócios o nosso chat commerce omnicanal, né? Que hoje nós reunimos todas essas redes em uma tela só, através do chat, onde a loja e seus vendedores atendem e vendem ao mesmo tempo, ou seja no Instagram, Facebook ou WhatsApp. E qual é o perfil desses clientes? Quem está usando esse tipo de ferramenta, com essa eficiência, dessa forma? Perfeito. Hoje são negócios de todos os tamanhos, mas para as pessoas mais iniciantes, elas preferem utilizar o próprio e-commerce, né? Hoje nós temos toda a parte de e-commerce que é mais simplificada, ou seja, para ter todos os canais de produto unificado. E quando a loja ela é um pouco mais estruturada, tem pelo menos 3 vendedores, fatura no mínimo R$30 mil por mês, ela consegue trazer uma ferramenta dessa para auxiliar os seus vendedores, porque através dela ela coloca os múltiplos vendedores em um canal só centralizado, através de ferramentas oficiais, né, totalmente do grupo Meta, que seja elas o Facebook, o Instagram e o WhatsApp API, para auxiliar eles no dia a dia. Certo. Jackson, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu queria pontuar com você, independente da ferramenta que se use, do projeto que se crie, mas algumas questões que são quase que padrão aí para a gente conquistar novos clientes, para fidelizar a clientela, para gerar receita, isso também. Eu sei que você tem a defesa de alguns pontos bem específicos. Então, vou pedir para você que no próximo bloco a gente explore aí alguns deles, pelo menos, para a gente deixar mais claro, talvez, aí para o nosso telespectador, tá bom? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? E aí, você de casa também, fica aqui com a gente e a gente volta em instantes. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre estratégias para uso eficiente das redes sociais aí para os seus negócios. Comigo nessa conversa continua aqui Jackson Araújo, COO ou diretor de operações da Showcase. Jackson, a gente explanou no primeiro bloco, né, falou das ferramentas, contou um pouco da história sua, do seu irmão, que é instigante também, que a partir daí a gente já toma como referência, né, de empreendedorismo que vocês têm na veia, trouxeram lá da mãe. Enfim, você contou essa história no início e eu queria pontuar agora, como tínhamos proposto na virada de bloco, de alguns pontos específicos, independente da ferramenta que use, mas o que é quase que lei, eu diria hoje, para usar ferramentas, redes sociais com eficiência. Por onde a gente começa? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é você descobrir o interesse e o público-alvo que você quer atender ou que você já atende, mas precisa saber de mais informações sobre ele, né? Por exemplo, um negócio, quando ele está começando, é muito importante que, até na rede de amigos, fazendo enquetes, percebendo qual é a porcentagem que aquele cliente consome mais aquele produto ou tem interesse por determinado assunto. E aí, com esse público-alvo segmentado, o negócio ele consegue entregar mais valor, né? Tanto na informação que ele passa, quanto nos serviços ou produtos que ele oferece. Então, o primeiro passo seria ter essa identificação do público-alvo. Importante aí, então, e muito aquela preocupação ou ativo que são os dados do cliente, né? Captura de dados, né? Quase que uma pesquisa. Hoje a gente fala muito de lei de proteção dos dados, é claro, a LGPD, mas
enfim, e usar isso, é claro, com responsabilidade, mas esses dados são um ponto de partida, né? Você saber qual é a preferência, Exatamente. qual é a tendência do consumidor, né? Exatamente. E isso através de dados que não necessariamente sejam coletados dados pessoais, mas dados estatísticos ali de determinadas interações que ele tem com seus posts, né, com comentários, curtidas, compartilhamentos, para que daí você consiga extrair o máximo possível da sua rede social, né? Porque, afinal de contas, hoje aquela história de quantidade de seguidor para os negócios, ela não é da mesma forma que é para os influenciadores, né? Para os negócios, a gente tem que ter na nossa rede aquelas pessoas que são o nosso público, têm interesse pelo nosso conteúdo, pelos nossos produtos. Então, você até pode ter uma quantidade grande de seguidor, mas não necessariamente ela vai ser o seu público-alvo ou seu cliente. Então, você tem que refinar isso, entregar mais material, mais engajamento para essas pessoas que estão ali presentes no dia a dia, interagindo com você. É curioso isso, né? Até porque quantidade de seguidor é Exato. duvidoso hoje em dia, né? E ela realmente Exato. pode não reverter em venda mesmo, mas é a qualidade desse seguidor, né? Às vezes você tem poucos seguidores, mas tem visualizações, muitas visualizações, né? E Exatamente. aí é importante valorizar isso. Exato. E, consequentemente, no decorrer da sua reputação nas redes sociais, essa quantidade ela tende a aumentar e o seu engajamento a aumentar muito mais. E você conseguir converter todas essas interações em vendas. Muito interessante a gente chamar isso, porque para que a pessoa se sinta parte, né? Para que ela não se sinta acuada por ter poucos seguidores, por exemplo. Não se incomode com isso, que isso pode não é um limitador, né? Ótimo. Exatamente. Outro ponto. Um outro ponto seria a humanização e a autenticidade do que você produz. Por exemplo, hoje é uma tendência de mercado você ter o cliente muito mais próximo e atender ele de forma muito mais personalizada. Então, por exemplo, eu vejo alguns negócios cometendo erros de, por exemplo, só posta a foto do produto ou de algum post só com um descritivo que não aparece a pessoa humana, né? A pessoa falando, se identificando com quem está assistindo o conteúdo. Então, com essa humanização que você traz não só para as suas redes sociais, mas sim para as suas tratativas com o seu cliente, seja ela via chat, seja ela via telefone, ou seja até pessoalmente, né? Hoje, os consumidores eles querem se sentir importantes, né? Eles querem ter mais personalização. Por exemplo, e a loja conhecer muito bem o perfil do seu cliente, ele proporciona isso, porque eu chego para você, por exemplo, Sebastião, e já entrego um serviço personalizado, ou seja, se eu sei que você gosta de um determinado produto, vou enviar aquele produto da melhor forma, talvez com um bilhete escrito à mão, com algum gatilho de conversa que a gente trocou, seja na rede social ou seja até presencialmente na loja. Muito bom isso, né? Porque às vezes a gente é levado a pensar de que a rede social ou a internet, enfim, a tecnologia afaste de certa forma, né? Porque a gente se comunica com o mundo inteiro, mas nem por isso conhece todo mundo. Mas essa relação, mesmo usando a ferramenta tecnológica, a humanização é possível, né? É preciso, aliás. Né? Então, você não está em contato físico, nem sempre próximo, não está no seu balcão, mas é uma forma de balcão também, né? E, aliás, essa orientação vale para as lojas físicas e não também, né, Jackson? Exatamente, para qualquer tipo de negócio, porque hoje ele quer ter algo mais personalizado, ou seja, quer que a loja ou o negócio ou o serviço entenda qual é a necessidade que ele está passando naquele momento. Qual é a dor que eu estou sentindo que o seu produto ou serviço pode resolver, né? E aí essa descoberta ela só é feita através de uma conversa, muitas vezes uma conversa descontraída, como se o negócio ele estivesse falando com um amigo, né? Mas que na ponta é um cliente e aquilo ali vai converter em uma venda no final. Sai da formalização, né? Vamos ser cada vez mais humanos nessas relações. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns gatilhos, alguns pontos, algumas estratégias técnicas também que a gente pode compensar, não é? Tem algum outro ponto interessante aí nesse caminho, né? Exatamente. Hoje é muito importante a gente sempre ter também a questão das automações nas redes sociais, né? Principalmente o que
o que tange aos catálogos de produtos, as informações, né? Por exemplo, é muito importante que no nosso perfil, principalmente do Instagram, ele tenha botões interativos, né? Que, por exemplo, leve para os seus produtos, para a sua lojinha lá no Instagram, que hoje é o Instagram Shop, que é uma tendência, né? Onde você lá expõe todo o catálogo dos seus produtos e já deixa disponível com preço, já deixa bonitinho, com descritivo comercial perfeito, para que seu cliente entre lá, interaja com seus produtos e tire as dúvidas através do chat, né? Ou seja, a gente traz a humanização muito mais para o atendimento, para finalizar a venda, automação para ter esse canal integrado e essa interatividade entre o cliente e a rede, né? Porque muitas vezes esses clientes eles estão de madrugada em casa, estão sem sono, então pega o celular, passa, olha o perfil da loja, vê o que tem disponível, né? Por isso que é muito importante a gente ter todas essas informações bem atualizadas, uma bio muito bonita, ter uns stories fixos que contem a história, conte cada detalhe de cada produto, qual o valor agregado tem daquilo, para que quando ele chamar no direct, ele já vá certo que aquilo ali vai resultar em uma venda. E quase que orgânico isso, né? Mesmo sem o consumidor perceber, né? Está sendo levado ali, conquistado de uma maneira. E aí me chama a atenção também para a sutileza que tem que se ter nesse relacionamento, né? Porque não pode ser invasivo também. Exatamente. Demais, né, Jackson? Há um equilíbrio aí que se tem que manter, né? Exatamente. Sempre vai existir aquele limite, né? Você não pode ser tão pessoal ao ponto de se tornar inconveniente para aquele momento, mas precisa ser próximo. Ou seja, identificar na conversa gatilhos que o seu cliente está passando para você ter relação na conversa, né? Por exemplo, identificar alguns pontos que você agregue durante aquela conversa e, consequentemente, realize a venda. Agora, Jackson... diga. Sem necessariamente o cliente perceber que está comprando até mais do que precisava. E ao mesmo tempo sendo muito transparente também, né? Porque não pode tentar enganar, não ludibriar o cliente, né? A transparência é muito importante nesse processo, né? Exatamente. A transparência, eu acho que é a chave de todos os negócios, né? Você deixar as expectativas muito bem alinhadas, né? Seja dos seus colaboradores ou dos seus clientes, que façam parte desse ecossistema do seu negócio, né? De tudo isso, qual é a essência hoje em dia? Quem sai à frente? Quem se torna competitivo? Com tantas mudanças, a cada dia muda, né? A gente tem agora inteligência artificial aí bombando, eu diria. Então, eu queria pegar a essência de toda essa nossa conversa, de todas essas orientações. O que não pode faltar? Por mais que você use uma série de ferramentas, por mais que você invista muito ou pouco, mas há sempre um fator principal em todo esse processo, né, Jackson? Para a gente quase que ir concluindo a nossa conversa aí, o que você diria que é muito importante sobre tudo? Hoje, o ponto mais importante que eu julgo por exemplo, você ter a frequência de atualizar todo o seu material na rede social, né? Ou seja, você ter o engajamento de estar produzindo aquilo ali diariamente. Porque hoje, boa parte dos negócios e das pessoas, eles acham que a internet ela é um pouco mágica, né? Que é só colocar na internet que vai viralizar, vai trazer engajamento, vai trazer venda, só que não é bem assim. Ou seja, você tem que ter uma frequência, um engajamento e dedicação diário para que aquilo ali não se torne antigo, para que não se torne enfadonho para quem está consumindo o conteúdo. Por exemplo, é muito importante você ter todos os seus canais atualizados, independente de plataforma, mas você sempre está com aquilo ali atualizado, porque imagina só a frustração, você está com um produto sendo exposto, mas aquele produto lá está sem estoque, ou faz 3 meses na sua loja que não tem, e aquele cliente vai com todo o gás, o interesse para comprar de você aquele produto, mas por ele estar ali sem atualização, e quando você fala que está sem estoque, causa uma decepção, né, para quem está querendo comprar. É muito fácil acessar, né? É muito fácil a gente... Fácil não é, eu digo, mas está tão disponível, tão democrático, né? O acesso às redes sociais, mas é muito fácil errar também, né?
É aquela história, se a gente não sabe fazer, e a gente não precisa saber fazer tudo mesmo, a gente busca quem saiba, né? Tá aí a Showcase para isso. Exatamente. Quase que aqui... Com certeza. Mas não é esse o processo, né? O que se sabe ao certo é que isso dá resultado, e que isso, no final das contas, dá receita. Aliás, tem como metrificar isso hoje também, né? Eu imagino que você, quando faça um projeto para uma empresa, você tenha como dar quase que garantias para aquele empresário, para aquele empreendedor, de que vai dar resultado se ele fizer isso de forma eficiente, né? E não tem como fugir disso hoje, né, Jackson? Não tem como fugir, porque ou você está entre o digital, ou você em algum momento vai passar desapercebido pelo seu consumidor, né? Porque hoje, antes do consumidor ele ir até a loja física, por exemplo, se tiver loja física, ele pesquisa antes na internet, seja pelo produto ou seja pela área de interesse dele. Então, se você não tiver presente lá, naquele momento, com certeza o seu concorrente está. E ele vai levar a venda e não você. Então, isso ocorre muito no dia a dia. É preciso se atualizar todo dia. Jackson Exatamente. Araújo, CEO da Showcase, muitíssimo obrigado pelas suas informações, por esse bate-papo aqui que eu tenho certeza é tão produtivo, tão proveitoso para muitos outros empresários, muitos outros empreendedores também. Muitíssimo obrigado, um ótimo trabalho para você. Volte mais vezes para a gente conversar aí. Obrigado, eu que agradeço, Sebastião. Foi um prazer participar dessa conversa. Muito bem. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.